apresentação. Beleza. Todo mundo conseguiu? Bora lá. Os termos desenvolvimento e subdesenvolvimento, tão comuns até os anos 80, estão caindo em desuso. Na atualidade, é corriqueira a utilização de outras expressões, como áreas emergentes e áreas em desenvolvimento. Porém, se os termos são outros, muitas situações se mantêm. Por essa razão, vamos utilizar nesse livro o termo subdesenvolvimento. Não adianta nada mudar subdesenvolvido para emergente ou em desenvolvimento, porque é a mesma coisa, os problemas estão aí, vão continuar, como o problema da violência, da educação pública, da saúde pública, de tudo que é público, enfim, os problemas estão aí, e mudar o nome só seria maquiar, passar um pano num problema, N problemas existentes no país. Nesse contexto econômico mundial, o Brasil está bem classificado. Porém, se a economia interna do país apresenta estabilidade e crescimento, as condições de bem-estar de boa parcela da população ainda não são promissoras. Isso porque a riqueza produzida pelo país é mal distribuída. Vale lembrar também que o subdesenvolvimento não deve ser entendido como uma etapa que precede o desenvolvimento. Não é que estamos nesse estágio e é natural a gente chegar num outro. Não. Se um país está no estágio de subdesenvolvimento, é porque ele apresenta problemas. E se esse país não solucionar, não vai ser da noite para o dia, no instalar de dedos, que vai mudar. Então, é preciso entender os problemas e solucioná-los. Isso, claro, os governos municipais, estaduais e federal. Em linhas gerais, um país é considerado subdesenvolvido quando apresenta má distribuição de renda, alto índice de analfabetismo, práticas de corrupção em órgãos estatais e particulares. Particular, não sei porque ele coloca, mas a corrupção é 99% maior no público, porque no particular, se uma empresa, uma fábrica, uma loja, ela for corrupta, ela for desonesta, ela é presa, ela falha, as pessoas não compram lá, enfim. Agora, no público, não. Se rouba, quem paga é o povo. Dependência econômica e tecnológica. O país depende de tudo. Não tem um desenvolvimento, não tem fábricas, não tem muitas indústrias, não produz tecnologia nova, não está na área de robótica, nanotecnologia e etc. Altas taxas de natalidade e mortalidade, ou seja, os casais tendo muitos filhos, porém morrendo muita gente por diversos fatores. Elevado nível de desrespeito aos direitos humanos. Então, por exemplo, se não no caso no Brasil, mas países como Venezuela, que a própria ONU reconheceu, onde o governo usa a sua polícia barra milícia para oprimir a população, para prender, para matar, etc., abusando dos direitos humanos. Alta dívida externa, quando esse país pegou muito dinheiro com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, para fazer obras internas, para estimular o desenvolvimento, porém ainda não pagou nem está pagando. E aí, continuando, na segunda imagem que eu postei no grupo, no textinho, quem tiver o livro. Brasil, um país subdesenvolvido? Interrogação. Vamos verificar se o Brasil se enquadra na classificação de país subdesenvolvido. Olhando os índices de cima, é praticamente sim, porque, felizmente, ainda a gente tem muita gente que não sabe ler nem escrever, muita gente que lê e não entende o que acabou de ler, prática de corrupção, não preciso nem citar aqui, Petrolão, Mensalão, a Lava Jato prova isso com N operações. Independência econômica e tecnológica é fato, mas eu não tenho uma empresa que brigue, que dispute com a Sony, com a Samsung, com a Apple, com a chinesa que faz um celular que tem a bateria que dura bastante, Xiaomi, mas não tem, depende dessas empresas trazerem seus produtos para cá. Altas taxas de natalidade e mortalidade. Natalidade está diminuindo, as pessoas não estão tendo muitos filhos como antigamente, por diversos fatores, econômico inclusive, porque a mulher precisa trabalhar também, é caro ter filho. Mortalidade, esse índice é elevado, 60 mil pessoas vítimas de homicídio, milhares de vítimas em acidentes de trânsito, com doenças, e isso sem falar da Covid-19. Se considerarmos até 2019, que esse texto não foi feito em 2020, o Brasil também tinha elevada taxa de mortalidade.
doenças, problemas devido a não ter saneamento básico, entre outros. Então, morre muita gente no Brasil, ainda mais em tempos de Covid-19. No que diz respeito à distribuição de renda, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios PNAD de 2011 indica a seguinte distribuição de renda. Os 10% mais ricos concentram 41% da riqueza do país, enquanto os 10% mais pobres dividem 1,4%. Quanto à taxa de analfabetismo no Brasil, apesar de apresentar progressivamente dados melhores, continua alta. Em 91, era de 33,6% e em 2000, de 13,6%. Em 2010, de 11,2%. Dados da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Vem diminuindo, mas ainda é alta, porque décadas atrás não era obrigatório estudar ensino médio, tinha um número limitado de vagas no setor público, e se a pessoa não conseguisse entrar, ela ficava sem. Tinha que fazer uma prova, passou, passou, não passou, não passou. Quem passava tinha a opção de fazer o magistério para poder já lecionar, dar aula, já estava apto para ser professor. E era uma questão de cultura da época. Ah, filho de pobre não tem que trabalhar, não tem que estudar, tem que trabalhar. Isso é besteira, é balela. E aí isso veio diminuindo, ainda mais com a Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o direito da criança estudar, dever dos pais e responsáveis matriculá-las numa escola particular ou pública para que ela possa fazer o Fundamental 2, ensino médio, e por isso que isso vem diminuindo, porém ainda é alto. Para que se tenha a dimensão desse problema, basta verificar que em países como Cuba, México e Jordânia, as taxas giram em torno de 3, 7 e 8%, ou seja, em Cuba de 3, México de 7 e Jordânia de 8%. E o Brasil ainda está na casa dos 11,2 em 2010, deve ter diminuído para 10 e pouquinho. É que não tivemos o censo em 2010 do IBGE, 2020, que teremos esse ano, mas creio que esteja nessa faixa. Em relação à dependência tecnológica, apesar de o Brasil ter destaque científico e tecnológico em alguns setores, ainda é superado nesse quesito por muitos países também em desenvolvimento. Tem destaque com pessoas, com mentes, mas que aí acabam indo para fora, porque não tem uma fábrica, uma indústria, que faça celular, videogame, televisores, etc. Então, ainda está atrás disso. O Brasil ainda apresenta elevadas taxas de natalidade e mortalidade, embora elas estejam diminuindo progressivamente. Segundo dados censitários, que é o do IBGE, o censo que é realizado a cada 10 anos, não tivemos em 2020, vamos ter em 2021 talvez, em 1940 morriam cerca de 150 crianças em cada grupo de 1.000, antes de completarem um ano de vida, ou seja, cada 1.000 crianças que nasciam, vamos por 1940, 150 morriam antes de chegar em 1941. Em 2000, a taxa de mortalidade infantil era de 29,6 por 1.000 e em 2010 cerca de 20 por 1.000, ou seja, vai diminuindo com o avanço da tecnologia, com campanhas de vacinação, pré-natal e etc. Ainda mais se prefeituras e estados investem na saúde da mulher, no pré-natal, campanhas de falar para as pessoas levarem as crianças para fazer os exames, ter as consultas, etc. Isso vem diminuindo, mas ainda assim é alta e é preciso diminuir. Já a taxa de natalidade, de acordo com o censo de 1920, era de 43 mil, chegou a 34 por 1.000 em 1980 e atualmente é um pouco superior a 10 por 1.000, ou seja, morre 10 pessoas a cada 1.000. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados no fim de 2012, atestam que a expectativa de vida do brasileiro já supera os 74 anos. Apesar da fiscalização mais intensa e do crescimento das denúncias realizadas, especialmente pela mídia, as ações de corrupção ainda se mantêm em níveis assustadores no Brasil. Infelizmente, a gente vê N casos de corrupção, Brasil afora, cidades pequenas, cidades grandes, e não é de hoje. Tivemos recentemente senador com dinheiro dentro da roupa. Em 2005, um outro
Deputado também fez a mesma coisa, colocando dinheiro lá na cueca, enfim, Lava Jato, aquele cara do Fantástico também, onde estava meu dinheiro, que a gente não vê imagem dele, mas sempre uma cidade pequena, onde o dinheiro some, comprou algo e não chega, algo muito mais caro. Ainda temos o Covidão, talvez, que possa prender mais políticos, alguns estão sendo investigados, como Helder Barbalho, filho de um político famoso, Jader Barbalho, no Pará, ou no Rio de Janeiro. Enfim, vamos aguardar. É sempre bom ficar atento, porque isso faz parte da sociologia, faz parte da história, vai estar certamente nos livros da história dos próximos anos, assim como eu via quando era adolescente o governo Lula, peguei quando criança o governo Fernando Henrique Cardoso, e hoje está nos livros da história. Por isso que é sempre bom a gente acompanhar tudo o que está acontecendo, os fatos, e aí cada um tenha a sua opinião. Alguma dúvida por enquanto? Não? Deve estar todo Não, mundo. professor. Beleza, deve estar todo mundo dormindo. Acho que a Rafaela e o Alan também devem estar dormindo. Virando a página para quem tem, ou então na outra imagem, dá uma lida no texto. No que concerne ao respeito aos direitos humanos no Brasil, algumas minorias, grupos e comunidades que não têm seus direitos reconhecidos plenamente, ainda são vítimas de discriminação e descaso. E cai a menina. Internet lá. Preconceito infelizmente existe. Ah, Rafaela voltou. Preconceito infelizmente existe. Infelizmente sempre vai ter gente babaca, mas caiu, voltou. Professora, minha internet tá horrível. Faz parte, imprevisto acontece, eu entendo, pode ficar cegada. Mas sobre o primeiro parágrafo, grupos e minorias, como por exemplo os indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas, que são tiradas do local para fazer uma hidrelétrica, enfim, pessoas que morrem por causa que torcem com o time A, pela opressão sexual, enfim. E aí, essas pessoas não são respeitadas. Já teve caso de conhecido, minha namorada disse, o marido da irmã dela, tava com a camisa do Flamengo, viu um grupo de palmeirenses e decidiu espancar o cunhado dela. O cara deu sorte, chegar em casa e ainda com vida. Ele sofreu gravemente, ele não sai mais com a camisa do time, só porque ele torce pro Flamengo. E aí quiseram bater no cara. Lamentável, isso não ocorre no Brasil a rodo. Tem caso também de pessoa que morre, apanha só porque é homossexual, mulher, de repente o cara tá mão da mulher e fala, você me deu não? Você não quer ficar comigo? Vou bater. Porque infelizmente não dá nada, esses grupos, essas pessoas não são respeitadas. E quem bate na mulher vai bater no cara que torce pro time diferente, quem bate no cara que torce pro time diferente vai bater porque é homossexual, quem bate em alguém porque é homossexual vai bater por qualquer coisa, enfim. As leis precisam ser mudadas e se um agressor é logo preso e fica afastado da sociedade, com certeza ele não vai vir a cometer outros crimes. Porque é batata. Se um cara vê um outro que torce para um time diferente bater nele e não for preso, amanhã ele vai matar uma pessoa que é homossexual, amanhã ele vai matar uma mulher, vai roubar alguém. Então, as leis precisariam ser mudadas já para ontem para que esses criminosos saiam da sociedade e fiquem afastados. Eu não consigo ver que haja ressocialização para quem mata uma pessoa que é homossexual, por exemplo. Sei que a lei diz que tem que haver ressocialização, mas para mim eu acho difícil. Continuando a leitura, uma das formas de avaliar a qualidade de vida de um país é utilizando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), medido pela ONU e que varia de 0 a 1, sendo melhor quanto mais próximo de 1. O IDH foi criado em razão do Produto Nacional Bruto per capita, soma de todas as riquezas produzidas no país, sem contar o que tem lá fora. O conjunto de riquezas geradas por um país ser suficiente para avaliar o nível de bem-estar social atingido por uma sociedade ou país, porque o bem-estar social não é somente
pelo básico. É o básico e mais outras coisas, como lazer, diversão, entretenimento e etc. Porque o básico, é o nome diz, já é o básico, que é você ter um saneamento básico, ter água, luz, poder se alimentar, e aí o resto seria bem-estar social, se você consegue ir para um teatro, para um cinema, passear, ir para festa, se você que tem mais de 18 consegue ter seu carro, ter sua moto, e aí consegue ficar passeando, se divertindo, tem esse dinheiro para fazer isso daí, e aí é o tal do bem-estar social, onde as pessoas vivem socialmente bem, felizes, se divertem e etc. No IDH são medidos renda per capita, ou seja, tudo que tem de dinheiro no país dividido pelo número de pessoas, para saber, em média, claro que você falando, não é exato, ninguém tem o mesmo dinheiro que todo mundo. Renda per capita, expectativa de vida da população, condições de saúde oferecidas e nível educacional dos habitantes. Isso é óbvio, quanto mais alta a renda per capita, mais as pessoas vão ter dinheiro, e mais elas tendo dinheiro, consequentemente, elas vão ter condições de ter o básico, água, luz, saneamento, alimentação, e outros itens, como, por exemplo, um vestuário melhor, por exemplo, calçados melhores, poder sair para se alimentar, poder sair para o cinema, para o teatro, para poder passear, viagens e etc. Expectativa alta de vida da população, ou seja, naquele país se vive até 70, 80 anos. Aí é alta. Naquele país se vive até 50, 60 anos. Aí é baixa. Por quê? Guerra, saúde precária, privada ou pública, as pessoas morrem cedo devido a doenças, devido a não ter uma assistência médica. E aí, se você morre cedo, é porque esse país apresenta N problemas. Se esse país tem problemas no tocante a isso, com certeza vai ter outros problemas, mas não é o único. Usam outros itens para avaliar. Um dos outros itens é condições de saúde oferecida, ou seja, se naquele país a saúde pública ou particular é oferecida e de qualidade. Nos Estados Unidos, perdão, não tem saúde pública, só particular, mas a expectativa de vida é alta. Então, os Estados Unidos está mais próximo do 1 do que o Brasil. Por quê? Porque a saúde oferecida é boa. No Brasil temos o SUS, que na teoria é lindo, maravilhoso, é algo inovador que em poucos países tem, porém é muito mal administrado, muito mal gerido. Tem muito roubo, os políticos não cuidam, fazem qualquer coisa. Se usassem todo o dinheiro que é arrecadado de fato para o SUS, investissem corretamente, não houvessem desvios, teremos uma saúde maravilhosa, que na teoria é lindo, mas não é oferecido para o povo, que as pessoas não têm condição de pagar diretamente um particular, uma saúde. Porém, a saúde oferecida, ela é precária, ela é horrível. Aliás, como tudo que é oferecido por governos aqui no Brasil. Isso em todas as férias de ontem, hoje, de amanhã e vai continuar sendo, pelo menos na minha opinião. Talvez a gente chegue a um nível de Noruega, Finlândia, Dinamarca, enfim, quem sabe. Vamos torcer para isso. E nível educacional dos habitantes do país. Muito também pelo PISA, que é um exame internacional que os países fazem, uma prova para avaliar o nível educacional do país. E aí avalia também a educação pública, que a grande maioria dos países tem a educação pública, que é oferecida pelos governos. E aqui no Brasil também é a mesma coisa. É muito dinheiro roubado, muito mal administrado. Tudo que é do governo, não importa se é da educação, se é na saúde, se é na segurança, se é qualquer outro item que o governo, na iluminação pública, esgoto, obras, enfim, tudo que é do governo, infelizmente no Brasil é muito mal feito, é muito mal administrado, é roubo, é complicado. Basta a gente olhar tanto na cidade, no estado, no país que a gente vive, e sempre foi e vai continuar assim. O Brasil, embora esteja entre as 15 maiores economias do mundo, chegou a figurar entre a sexta, a sétima, mas fica por ali, no máximo entre as 15. Entre as 10 é certeza. Apresenta o IDH menor do que países como Colômbia, Uruguai, Venezuela e Cuba. Porque não adianta nada o país vender bastante commodities, que é milho, café, trigo, soja, arroz, feijão, que são esses itens plantáveis,
ganha muito dinheiro, mas também a educação, a saúde, a segurança oferecidas pelo Estado não são adequadas, não apresentam índices, resultados, expectativa de vida não é tão alta, a questão da renda per capita, não adianta nada ser uma das principais economias se você tem N problemas internos. Por isso que no texto fala, não é uma etapa que precede o desenvolvimento, não. É uma fase que está, por causa desses problemas, porque não atingiu esses itens. Para mudar isso, tem esses problemas e o país tem que corrigir e buscar modificar. O IDH brasileiro é baixo principalmente por conta de suas enormes diferenças regionais. Tem razão. Uma coisa é comparar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná com Acre, Rondônia, Roraima, questão de desenvolvimento, questão de renda per capita, questão de trabalho, questão do que é oferecido por prefeituras e governos do estado nesses dois locais. Roraima, por exemplo, depende da energia da Venezuela, não está ligada com a energia brasileira. É absurdo no Brasil que tem tantas opções de fontes alternativas, temos hidrelétricas, enfim. Um estado depender de outro país para ter a sua energia é complicado, porque não tem interno, usando os nossos recursos. Já os estados do sul não têm essa dependência, por exemplo. Do cerca de 195 milhões de habitantes no Brasil, esse texto já é um pouquinho antigo, mas enfim, as coisas não mudaram tanto assim, infelizmente. Estamos em torno de 215 milhões de pessoas. Aproximadamente 20 milhões vivem em estado de miséria absoluta, segundo dados de 2009 da FAO. Quase 51% consomem por dia menos de 2.240 calorias, quantidade considerada mínima para uma vida saudável, ou seja, mais da metade da população não consome a quantidade de calorias necessárias para que você possa repor as que você teve e ter uma vida saudável. 2.240 calorias, a quantidade média que cada um tem que consumir. Claro que isso varia, mas a metade da população não consome, mais da metade não consome. Por quê? Tá de dieta? Não, porque não tem dinheiro para comprar, porque não dá para comprar, não cabe no orçamento do brasileiro ir no mercado e comprar coisas para comer café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, lanche da noite, para o mês inteiro. Pesa, tá tudo muito caro, malemar, dá para comprar só almoço e janta. Infelizmente, essa é a realidade do brasileiro e não é de hoje. Por isso que a gente não consome essa quantidade de calorias. E aí a gente fica no estágio de país subdesenvolvido, porque se metade da população não consome o mínimo, como é que esse país pode ser considerado desenvolvido? Não pode. Isso sem falar na questão do analfabetismo, questão da saúde que não é oferecida e etc. E aí, 20 milhões vivem em miséria absoluta. Se a gente considerar que outros milhões dependem de programas de assistencialismo, de dinheiro do governo, como Bolsa Família, esse número é ainda maior e ainda muito assustador. Vai beirar mais ou menos quase um quarto da população que vive ou completa miséria ou que depende do Estado para não viver em completa miséria. São dados alarmantes. Além disso, a renda per capita brasileira, cerca de 3 mil dólares anuais, é baixa se comparada a países. Os caras que comparam com a Suíça, né? Com a Suíça, que é de quase 40 mil dólares anuais. Nossa. A distribuição de renda também é desigual. Estima-se que 21 milhões de pessoas no Brasil sobrevivam com até um salário mínimo por mês, ou seja, 21 milhões vive até com um salário mínimo. Mais 20 milhões em estado de completa miséria, são 40 milhões. Isso quando a população era de, vamos chutar 200. Já é quase um quarto, que seria 50 milhões, quase 25% da população. E esse, segundo, e mais quantos milhões não dependem do Bolsa Família, para não passar fome? E aí você já vai ter um número beirando que vai chegar quase a metade da população, que ou passa completa miséria, salário mínimo depende de programas assistencialistas. E essas pessoas não têm condição de ir no mercado e fazer, vou comprar isso tudo para ter o lanche da tarde, isso tudo para ter uma mistura por mês, arroz e feijão por mês, porque não dá. Pão, frios, é caríssimo. Mistura tá cara, arroz e feijão tá subindo muito, né, de hoje. E aí temos esses dados
alarmantes no país e muita coisa precisaria ser feita. Temos duas imagens. A primeira é uma imagem muito triste. Temos lá uma pessoa, um homem provavelmente, e o textinho. Uma das grandes indicações de subdesenvolvimento é a incapacidade de atendimento às condições básicas da dignidade humana. Na foto, nossa, um menino em situação de rua em Fortaleza, no Ceará, em 2008. Ou seja, uma criança passando fome, não tem onde morar, não tem onde tomar um banho, não tem onde se alimentar, não tem o que comer, não tem onde fazer as suas necessidades, não tem o direito de ter uma vida feliz, saudável, protegida, com uma casa, com água, com luz, com comida. E como o Brasil não consegue atender para muita gente o básico, que é um lar, luz, água, comida, o Brasil é considerado um país subdesenvolvido. Ah, mas tem pessoas assim nos Estados Unidos? Sim, tem. Na própria Suíça, na própria Europa, mas é um número muito menor. E nesses países o governo tem condição de ajudar. E é provável que se as pessoas estejam lá por conta das drogas, bebidas, problemas familiares, mas não é o caso do Brasil, onde as pessoas vão para a rua porque não conseguem emprego, não conseguem pagar as próprias contas porque tudo é muito caro. Nesses países não tem algo assim, eu consigo emprego e o que eu ganho não dá para ir no mercado. Não, dá, nesses países dá. Só aqui no Brasil que isso ocorre. E depois, aqui um mapinha. Mapa do Desenvolvimento Humano, 2011. O azul mais escuro é um desenvolvimento muito alto. E aí temos os tons de verdes. Quanto mais escuro o verde, melhor é o IDH. Primeiro é desenvolvimento humano alto, depois desenvolvimento humano médio, desenvolvimento humano baixo, e sem informações é um país ali no continente africano. Se a gente comparar, quem é muito alto, Canadá, Estados Unidos, Europa, Austrália e Chile e Argentina. Isso em 2011. Tudo pode mudar da noite para o dia. Hoje, daqui a 10 anos, creio, a Argentina não vai estar muito alta, infelizmente, e muito menos o Chile, por tudo que está acontecendo atualmente na Argentina e no Chile. E se a gente comparar o Brasil, tem ali um desenvolvimento humano médio, muito por conta do que exporta, no que os outros países compram da gente. Aí entra muito dinheiro, aí faz subir esse número. Mas ainda, pelo livro, é considerado subdesenvolvido pelos autores. Eu também vou na mesma linha. O Brasil, para mim, ainda é subdesenvolvido. Falar em desenvolvimento seria maquiar os problemas sociais que temos aqui no país. Então, para mim, é subdesenvolvido, apesar do IDH, está mostrando aqui no Brasil, que é médio. No continente africano, a maioria dos países tem um desenvolvimento baixo, por conta de guerras, revoluções, socialismo, entre outros problemas. Até porque a África não foi dividida visando deixar grupos rivais separados para evitar conflitos. Não, os europeus foram, exploraram durante séculos e aí dividiram. Ah, esse território era sob domínio francês, vou dividir assim e assim. Ah, esse sob domínio inglês, divido assim e assim. E aí deixaram grupos rivais no mesmo território disputando poder, e quando um assume, quer oprimir o outro, e assim sucessivamente. Não foi feita essa divisão respeitando as tribos, populações locais para separá-las, porque cada um tem seus hábitos, seus costumes, e cada um ter o seu próprio país. Não. Foi feito quase que aleatoriamente. Basta ver a linha de divisão de alguns países que é reto. É reto. Traça uma linha reta, os europeus falam, tô nem aí, traça uma linha reta, deixa lá. Eram praticamente de ombro. Se a gente olhar principalmente no norte, ali no Egito, próximo do no Oriente Médio, muitas divisões retas. Nos países africanos, baixo é a grande maioria dos países que têm desenvolvimento humano baixo no continente africano. Claro que, infelizmente, a gente vai ter um ou outro ali na Ásia. Hoje, talvez a Venezuela entre nesse grupo, né? São esses poucos países
felizmente. Claro que se vai ser um país e uma pessoa só passando fome, já seria muito triste. Porém, o mundo tem a capacidade de se recuperar e vamos torcer para que esses países se recuperem, melhorem esses dados. Na América do Sul, o desenvolvimento humano é mediano e na Europa, claro, é muito melhor. Alguma dúvida por enquanto? Não. Beleza. Não, professor. 7 minutinhos de aula. Vou ler o outro texto que eu tirei foto. A política, um lance primoroso, mas nem tanto assim. Um textinho que depois vai ter 2 fotos. Aí eu vou deixar a política social no Brasil para depois para a gente ler numa outra aula. Há cerca de 40 anos, o Brasil era um país jovem e pobre. O número de analfabetos surpreendia. Aquilo que eu falei, não era comum as pessoas irem para a escola estudar, não era nem direito, tinha um número limitado de vagas. Não importa se tinha 50 crianças precisando de escola, de aula. Se tinha 40 vagas, eles vão ficar 100. E acabou. O número de analfabetos surpreendia. As crianças morriam facilmente de diarreia e a taxa de natalidade era alarmante. Ou seja, nascia muita gente, as crianças morriam por qualquer doença, por qualquer coisa, como diarreia. Hoje é absurdo falar, nossa, uma pessoa morreu por causa de diarreia, mas aqui morria no país. De lá para cá, as cidades cresceram e o processo de industrialização se acelerou, criando empregos e perspectivas de tempos mais promissores. Apesar disso, o Brasil se manteve como um dos países mais desiguais do mundo. O censo de 2010, ainda não tivemos 2020 por causa da Covid, realizado pelo IBGE, mostrou, no entanto, outro país. A economia cresceu, a classe média tornou-se expressiva, a taxa de natalidade e o crescimento populacional caíram, a taxa de mortalidade infantil foi reduzida, a saúde pública apresentou melhorias e boa parte da população consegue adquirir bens que há 40 anos seriam inacessíveis por uma série de fatores, como políticas de assistencialismo, de transferência de renda, privatizações que melhoraram os serviços oferecidos ao povo. O mundo não teve crise no começo dos anos 2000, só tendo em 2008 o Brasil estava bem, comercializava com o mundo inteiro. E aí por isso esses dados subiram em 2010. Os problemas passaram a ser outros: atender os idosos, controlar a violência por causa das leis precárias nos grandes centros urbanos e melhorar a administração pública. O analfabetismo caiu, porém as escolas não conseguem proporcionar às escolas públicas, claro que o texto fala, aos jovens formação adequada, pois o que se verifica hoje é outro tipo de analfabeto, ou funcional, que não consegue entender o que lê. Os custos das políticas sociais também pesam e estrangulam os setores públicos. São esses os desafios e os problemas a serem enfrentados por um país emergente como o Brasil. E aqui 2 imagens. A associação entre miséria e luxo demonstra as contradições de avanço entre locais da região Nordeste no país, só na própria região Nordeste. À esquerda, casa de sertanejo, na cidade de Flores, em Pernambuco, em 2010. À direita, edifícios na orla das praias do Mucuripe e Iracema, em Fortaleza, no Ceará. Ou seja, no próprio Nordeste a gente percebe uma capital, como é que tem seus prédios, a riqueza, e no interior como a população vive de maneira precária. Problemas que hoje enfrentamos, que o texto diz. Violência, a gente sabe das leis precárias. A pessoa comete um crime, sabe que não vai ficar na cadeia, que vai ser beneficiado, habeas corpus, enfim, qualquer coisa é motivo para soltar quem rouba, quem mata, quem estupra. E outro, continuando os problemas, atender aos idosos. O mundo inteiro está surpreso, digamos assim, com a expectativa alta que subiu recentemente. O Brasil, como tem muitos problemas de saúde, ainda não é capaz, de maneira geral, oferecer saúde adequada para os idosos. Exames, consultas, cirurgias e etc. Ainda não é capaz, na questão pública, de oferecer isso, que é um direito dos idosos e um dever do Estado oferecer isso para essas pessoas que trabalharam tanto, contribuíram para a riqueza do nosso país e hoje merecem ter essa saúde, já que pagaram tanto de impostos a vida inteira. Melhorar a administração pública, tudo que o governo administra, isso muito por conta das leis, que prefeitos e governadores não podem fazer muita coisa, uma vez que tudo vem lá do governo federal. A Constituição estadual basicamente pega a federal e muda uma outra lei.
Diferente dos Estados Unidos, onde lá o Estado ele pode decidir ter ou não ter pena de morte, liberar ou liberar porte, posse de arma, liberar ou não liberar plantio e cultivo da cannabis para fins recreativos. Ele tem essa liberdade. A polícia nos Estados Unidos, ela é municipal, o prefeito que cuida. Aqui não. As polícias, tanto a civil que investiga, a militar que patrulha para evitar os crimes, compete ao governo estadual. E ela é só um braço do exército segundo a própria Constituição. A educação é nível estadual na maioria das escolas. As leis, os prefeitos e vereadores, governadores não podem fazer muita coisa porque tem que respeitar a Constituição Federal. Se prefeitos e governadores tivessem mais poder, a população podia cobrar, os prefeitos estão na cidade, sabem os problemas, é mais fácil para o prefeito chegar no local onde o problema está e resolver do que governador ou presidente da República. Isso é uma questão que dificulta a administração, porque por mais bem intencionado que o prefeito seja, ele não pode fazer essa ou aquela coisa, diminuir esse ou aquele imposto, modificar isso ou aquilo, porque ele tem que sempre que respeitar a Constituição, a lei disso, a lei daquilo. Então ele não tem muita liberdade, ele só administra o que dá para fazer, seguindo sempre a Constituição, que não lhe dá muitos poderes. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não. Não. Eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. Bom final de semana. Tchau, tchau. Até segunda-feira com a aulinha de história. Tchau, professor. Bom Igualmente. final de semana. Tchau. Obrigado.